Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero conversar com você um pouquinho a respeito de política. Estamos aí há poucos dias, há poucas semanas das eleições, e eu queria conversar um pouquinho com você a respeito disso. Mas por gentileza, não saia desse vídeo. Talvez você não goste de política, mas não saia desse vídeo, até porque eu não vou colocar aqui as preferências políticas que eu tenho. Não quero tentar convencer você a votar em alguém, ou em A, ou B, ou C. Né? Você tem o seu candidato, você tem as suas preferências políticas, com certeza você está olhando para uma pessoa que, no seu entendimento, tenha as melhores propostas para a nossa nação, mas eu quero te chamar a atenção para o seguinte detalhe. A palavra do Senhor, ela declara que aquele que chega a uma posição de governo, ele é colocado ali para governar pelo próprio Deus. A palavra de Deus declara que o Senhor Deus Todo-Poderoso é Ele que coloca as pessoas no governo, numa posição de autoridade, e é Ele também quem tira. Independentemente de como seja o sistema eleitoral de qualquer nação, no nosso caso, as eleições diretas pela democracia. Né? É o Senhor que coloca aquela pessoa. É claro que você tem que buscar, né, aquela pessoa no qual você pensa que pode realmente governar a nação de acordo com aquilo que você acredita. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você tem buscado em Deus, você tem analisado somente as propostas de governo do candidato, ou você tem buscado em Deus? Queridos, nós declaramos que a nossa nação pertence ao Senhor Jesus. Então, se a nossa nação pertence ao Senhor Jesus, nós temos que buscar em Jesus qual é a pessoa que ele vai colocar para governar a nação brasileira, independentemente daquilo que eu penso que seria o melhor para a nação. Porque a palavra do Senhor declara que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. E os pensamentos de Deus é os quais nós devemos buscar. Devemos buscar, pensar e buscar realmente o nome que Deus quer que governe essa nação, que pode ser diferente do meu e do seu candidato. Eu quero dizer uma outra coisa. Independentemente de quem ganhe o pleito esse ano, Deus está no controle. Independentemente da pessoa que ganhe o pleito este ano, se essa pessoa que ganhar, ele for a favor da Igreja de Jesus, Deus está no controle. Se a pessoa que ganhar o pleito deste ano for uma pessoa que venha a perseguir a Igreja de Jesus, Deus ainda assim está no controle. Mas quero chamar a atenção de você para um outro detalhe da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós, como cristãos, nós temos que estar orando por aqueles que estão no governo, por aqueles que são autoridade na nossa nação. Você tem orado pelos nossos representantes? Você tem orado pelos nossos governos? E aquele que vai assumir no próximo ano como governo da nossa nação, independentemente de quem seja, você vai ter o compromisso de orar e abençoar essa pessoa, independentemente das convicções que ela tem? Eu vejo acontecendo algo em nossa nação. A nossa nação, ela tem colocado a sua esperança em algum candidato, como se o candidato fosse mudar o destino da nação. Queridos, por maior ou por melhor que seja o pensamento daquele candidato, quem realmente tem o poder e a autoridade de fazer alguma coisa para a nossa nação é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus. E nós queremos colocar nossa esperança em uma pessoa. A nossa esperança deve estar em Deus. A nossa esperança está no Senhor Jesus. Pense nisso. Pense nisso. Outro detalhe que eu quero colocar para você é que quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, independentemente de quem se tornava rei, mesmo que aquele rei ele fosse um rei ímpio, ou fosse um rei que verdadeiramente buscasse a Deus, esse rei ele tinha um profeta próximo dele que era o seu conselheiro. E eu quero chamar a atenção para os dias atuais.
A igreja de Jesus, ela deve ser a voz profética dessa nação. Ela deve ser a voz profética nesses dias. Será que nós, como igreja de Jesus, nós temos sido a voz profética para a nação? Ou seja, temos sido fonte de conselho para aqueles que governam, independentemente de quem seja? Queridos, independentemente de quem venha governar a nação, independentemente daquele que venha governar a nação, se ele for governar de um leito de hospital ou de dentro da cadeia, a igreja ela deve se colocar numa posição profética, numa posição de conselheiro daquele que governa, para colocar este governante à exposição da palavra de Deus e nos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor está recheada de exemplos como esse. E mais uma vez eu quero dizer para você, ore pela nação brasileira. Ore por aqueles que governam. A nossa nação precisa de uma transformação. A nossa nação precisa ser abençoada. E a bênção da nação está nas mãos da igreja, porque é a igreja que conhece o maior governante, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor declara o seguinte, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E o que eu tenho percebido é que temos depositado a nossa confiança em A, B, C, D ou E. Como igreja brasileira, a nossa confiança deve estar no Senhor. Pense nisso. Uns colocam a sua confiança em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Que Jesus abençoe a sua vida. Amém.